Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao webinar Ser Feliz na Era da IA, da Inteligência Artificial. Em nome da direção da APDSI, gostava de dar as boas-vindas a toda a gente. Também agradecer aos nossos convidados e à moderadora, a professora Helena Marujo. Eu sou Nuno Gonçalves, sou coordenador do Grupo de Inteligência Artificial da APDSI. E temos vindo a organizar um conjunto de eventos nesta temática da inteligência artificial, intercruzando esta temática com vários outros temas, desta vez a felicidade. Eu vou apresentar a moderadora, a professora Helena Marujo, é doutorada em Psicologia pela Universidade de Lisboa, é professora associada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, tem e teve no passado diversos cargos de coordenação nas universidades portuguesas e em instituições internacionais relacionadas com a psicologia positiva, paz global sustentável e bem-estar, incluindo, entre outros, Centro de Administração e Políticas Públicas, a Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável da Universidade de Lisboa, a International Positive Psychology Association e a European Network for Positive Psychology, de cuja direção é membro. Autora de inúmeras obras científicas e de divulgação de ciência, teve como publicação mais recente em língua portuguesa e na editora RH, em coautoria, o livro Humanizar as Organizações, Novos Sentidos para a Gestão de Pessoas. E, sem mais demoras, eu passo a palavra à professora Helena Marujo para moderar o debate. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Um agradecimento especial por estarmos aqui hoje todos e por todo o trabalho que está por detrás deste momento que vamos partilhar com quem decidiu estar connosco nesta tarde. E esse agradecimento é não apenas à PDSI, que organizou este evento, mas a todos os palestrantes que aceitaram vir conversar sobre este tema exigente. Eu ia fazer só um pequeno enquadramento antes de convidar a estar connosco e a trazer a sua palavra e a sua reflexão a nossa primeira oradora, para relembrar aqui, enfim, o contexto deste momento, não é? Porque vivemos hoje num tempo muito singular na história humana, e estamos pela primeira vez a criar sistemas capazes de aprender, de interpretar padrões, de sugerir caminhos, de participar na construção desses caminhos, ainda que de forma claramente distinta da humana, mas que com impacto nos processos cotidianos de decisão, de pensar, de sentir, de escutar a vida. E esta nova forma que a inteligência artificial nos traz deixou, enfim, de habitar só os laboratórios, os cenários futuristas, não é? Para se tornar uma presença, às vezes mais discreta, outras vezes mais visível e marcante, mas cada vez mais constante, neste espaço onde trabalhamos, onde aprendemos, onde cuidamos uns dos outros, onde criamos, onde nos relacionamos. E obviamente que estamos perante um avanço tecnológico que abre horizontes que são em si mesmos extraordinários. Nunca tivemos acesso a tanta capacidade de processamento, de análise, de apoio à resolução de problemas complexos, mas ao mesmo tempo todos estamos a sentir que à medida que as máquinas ampliam as suas próprias competências, há aqui uma questão mais antiga, mais profunda, muito anterior a qualquer tecnologia, que é o que é que significa viver bem, que é uma vida que vale a pena ser vivida. E o que é que torna, e esta é a questão nova também agora presente, o que é que torna uma vida verdadeiramente humana nesta era que agora partilhamos. Como sabemos, é também a pergunta que atravessa a recente encíclica papal da Magnificat Humanitas, com a preocupação de pensar como é que custodiamos a nossa humanidade num tempo em que as máquinas estão a avançar,
sobre aquilo que nós pensávamos que era estritamente humano, estritamente nosso, desta nossa forma de habitar o planeta. Então, a ciência contemporânea da felicidade, do florescimento humano, tem procurado cada vez mais responder a estas perguntas. Então, dos estudos sobre o bem-estar subjetivo, às investigações sobre significado, propósito, relações humanas fraternas, até à felicidade pública, acumulam-se evidências de que a qualidade de vida não depende só da eficiência, não depende só da produtividade, não depende só da capacidade de atingirmos objetivos que hoje marcam cada vez mais as nossas vidas profissionais e muitas vezes até as pessoais, o desempenho dos nossos filhos na escola, etc. Mas depende também da nossa aptidão para amar, para cuidar, para cooperar, para encontrar um significado na nossa própria existência, na nossa vida, uma contribuição para o coletivo e, portanto, cultivar a esperança e participar nas comunidades que possam promover o bem comum. Então é neste ponto que é particularmente relevante o diálogo entre a inteligência artificial e esta área científica, que é a minha área de excelência, e também a da Karen Guggenheim, que vai ser a nossa primeira oradora, que é esta área da felicidade humana. Então, enquanto a inteligência artificial nos convida a refletir sobre o poder da cognição, da aprendizagem, da otimização, a ciência da felicidade recorda-nos que o florescimento humano é também tecido por vínculos, por emoções, por valores, por significado, por transcendência, por espiritualidade. E uma oferece-nos novas ferramentas e outra ajuda-nos a discernir para que fins é que as devemos utilizar. E é sobre isso que vamos mergulhar, terminando esta pequena introdução dizendo que a área científica dos estudos da felicidade e da psicologia positiva tem estado recentemente muito presente neste debate e tem trazido vários princípios fundamentais. Um deles é a promessa da hiperpersonalização, ou seja, as ferramentas da inteligência artificial e os agentes terapêuticos, como os chatbots avançados, por exemplo, estão a começar a fornecer apoio de saúde mental escalável, acessível, personalizado, a expandir o acesso ao coaching, a recursos psicológicos, cada vez a populações mais vastas. É um dos grandes temas. O outro são os perigos para a autonomia humana, nomeadamente os especialistas cada vez mais nesta área do bem-estar alertam que depender de algoritmos ou de aplicações para otimizar e definir a felicidade pode diminuir a autonomia humana e causar dependência. Portanto, precisamos de garantir que a tecnologia se mantém orientada por valores e não apenas por métricas. E depois a própria integração ética, nomeadamente como é que a maioria das ferramentas são desenvolvidas na maior parte das vezes, não é, por engenheiros e não por gente das humanidades, das sociologias, da psicologia, das filosofias, etc. Como é que a importância de enfatizar a literacia à inteligência artificial, defendendo a incorporação, nomeadamente da segurança psicológica, da supervisão clínica dos sistemas de inteligência artificial. Então, mais do que perguntar se as máquinas nos podem tornar mais felizes, precisamos de questionar quais são as dimensões da felicidade que podem ser apoiadas por estas tecnologias e que acabam por permanecer profundamente enraizadas na experiência humana, não é? É aquilo que nos torna verdadeiramente aquilo que somos como humanidade. Então, vamos hoje mergulhar nesta dança entre as questões tecnológicas e estas que têm a ver com a possibilidade de fortalecer a esperança, o que é que acontece às experiências de pertença, de compaixão, de amor, de gratidão, que emergem nomeadamente da vulnerabilidade e da relação entre as pessoas. Obrigado por escolherem estar aqui e vou por isso convidar, e vou agora passar para o meu espanhol muito rudimentar, para acolher a querida amiga e fundadora e CEO
do World Happiness Summit, o AHASO. Vou passar para o espanhol. A Karen é originariamente da Nicarágua, mas fez a vida toda dela nos Estados Unidos, e combinámos aqui hoje fazer-lhe este pedido desafiante, também já hoje para ela, de falar em espanhol e em vez do inglês. Então vamos tentar navegar nessa língua que é difícil para as duas. Então a Karen Guggenheim é uma consultora e oradora de bem-estar reconhecida internacionalmente, é fundadora deste projeto já com uma década do World Happiness Summit, e é a força criativa por detrás deste projeto, também do World Wellbeing Policy Forum e, mais recentemente, do Tech for Good. São plataformas que promovem o bem-estar e o florescimento humano em larga escala, e quando em 2016 a Karen criou o World Happiness Summit, que ela tem sido uma das pioneiras a ajudar a trazer a ciência do bem-estar para discussões principais na área da liderança, da educação, das políticas públicas, das áreas de negócios, e portanto é assessora de executivos séniores de organizações multinacionais, de instituições públicas nas áreas da estratégia, da cultura, da liderança, do bem-estar, e é uma oradora frequente em fóruns globais, nomeadamente integra o Conselho do World Wellbeing Movement, é membro do Conselho Consultivo da International Positive Psychology Association, que é a associação mundial que estuda a felicidade, e é autora do livro, vou dizer em português, Cultivando a Felicidade, supere o trauma e transforme positivamente a sua vida. Ela termina as suas apresentações habitualmente dizendo: en el fondo, soy una defensora de la felicidad que tiene que trabajar cada día para mantenerse fiel a su misión. Muchas gracias, Karen, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Helena, y obrigada. Boa noite o boa tarde a todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Estuve en su lindo país de Portugal el mes pasado, que tuvimos el World Happiness Summit 2026 en lindísimo Cascais. Así que estoy muy orgullosa de compartir un poco con ustedes de mi experiencia y mi esperanza. Y bueno, muchas gracias. Es un placer y un honor. Entonces, empezando un poco nuestra conversación, estamos por ahora a intentar trabajar el primero eso de los tres momentos que esta conversación colectiva hasta el final del webinar vaya a traer, que es hablar de una forma de crear una base común de definiciones, para no hablarnos de cosas diferentes usando las mismas palabras. Entonces, primera dimensión de nuestro webinar de hoy, y que invito a pensar con nosotros, es un poco sobre lo que entendemos por felicidad y bienestar en esta era de la inteligencia emocional, en particular la diferencia entre felicidad y bienestar, las múltiples dimensiones que los conceptos de felicidad que hoy trabajamos aquí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo defines? Gracias, Elena. Y si quieres me puedes preguntar la pregunta en portugués y la puedo contestar en español para la próxima. Pero lo que yo creo que es muy importante es entender que cuando estamos hablando de la felicidad, no estamos hablando de un momento, estamos hablando del bienestar subjetivo, que si nos acordamos, como dijo Ed Diener, que fue uno de los grandes de la psicología positiva y también de la felicidad, es que es como estar contentos en nuestras vidas y con nuestras vidas, ¿verdad? Porque hay un elemento que es emocional, que podemos hablar de las emociones positivas y cómo eso nos ayuda a sentir más felicidad. Pero lo que a mí más me interesa
porque es la parte que podemos controlar, es la parte cognitiva, que es el propósito, es el perdón, es el colaborar, son todas esas prácticas que podemos implementar en nuestro día a día para que podamos primero cambiar cómo pensamos habitualmente y después cómo actuamos. Y si nosotros hacemos eso, tenemos más oportunidades para experienciar más emociones positivas. Pero para los que no han estudiado la felicidad como, como ciencia, es importante notar que las emociones es información, ¿verdad? Es simplemente información, no, tú no eres tu emoción. Entonces tú no vas a ser feliz todo el tiempo y no vas a ser probablemente infeliz todo el tiempo. Eso va cambiando día a día dependiendo de las cosas que pasan en nuestras vidas y la forma que nosotros pensamos. Entonces, los que estamos en este trabajo es de verdad cómo podemos eh, embody, cómo podemos vivir la felicidad. Y vivimos la felicidad por las acciones que nosotros decidimos tomar, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos hablando de propósito de vida y significado, tal vez eso no te hace contento en el momento. Si los que somos aquí somos padres, nos damos cuenta que si hemos estado sentados en una graduación o tal vez cuando nuestros hijos están cantando y tenemos que esperar horas y horas y horas para que canten 2 minutos, tal vez eso no te da tremenda felicidad en ese momento como placer, pero te da mucho significado. Entonces estamos hablando aquí de una felicidad madura, ¿verdad? Que requiere esfuerzo. Entonces, con el tema de la información artificial, lo que a mí me preocupa es remover este esfuerzo completamente de la vida de los humanos. Nosotros necesitamos esfuerzo para crecer. Todo el sistema de crecimiento biológico, emocional, psicológico requiere un ejercicio, ¿verdad? Un challenge o un crecimiento que hay muchas veces no es fácil, requiere esfuerzo. Entonces, esa facilidad de no pensar, digamos, si uno ocupa un chatbot o si lo estás ocupando, como tú dijiste al comienzo, solo para productividad, ¿verdad? Hay que verlo de diferente manera. Esto tiene que ser de verdad una herramienta que nos sirva a los humanos, ¿verdad? Que no sea nada más una productividad o una meta externa, porque si no, ahí yo creo que nos vamos a meter en muchos problemas ecológicos, sociales, laborales, ¿verdad? Eh, Porque estamos viendo la meta de afuera y como nosotros sabemos, la vida la vivimos de adentro hacia afuera. Entonces, si abdicamos a una tecnología para nuestra felicidad, ¿verdad? No creo yo que va a ser posible que nosotros seamos auténticamente felices porque somos humanos. Entonces nuestra biología necesita a otros humanos y necesita actividades y experiencias en vida real. Mm. Muchas gracias. Ya trajiste aquí mucha complejidad, en particular en la dimensión de las definiciones, que no son también muy fáciles en lo contexto académico, científico, pero trajiste una cosa muy importante en esa clarificación conceptual, teórica, que es un abordaje de la felicidad en una perspectiva más subjetiva, lo bienestar subjetivo, lo trabajo de Edward Diner, como lo decías también que ha definido la felicidad a partir de una evaluación cognitiva de cuán satisfechos estamos con nuestra vida, al mismo tiempo, y eso es una variación global de satisfacción, pero al mismo tiempo integrando la dimensión
emocional. Si tenemos en el día más emociones positivas do que negativas o lo inverso. Eso es una definición que tradicionalmente se llama la perspectiva hedónica de la felicidad, la búsqueda de una satisfacción y del placer, una palabra que está aquí también muy importante. Y después defendiste la importancia de lo otro camino para la felicidad, una otra definición teórica y conceptual que nos dice que no llega solo la dimensión hedónica, necesitamos de una perspectiva de vida que es eudaimónica, la palabra es de Aristóteles, que tiene en su base la idea de encontrar nuestra esencia, descubrir nuestras virtudes y de traerlas a través del significado de vida de una forma contributiva para lo colectivo. ¿Sí? Correcto. Entonces, Sí. muchas gracias por traer una visión clara sobre lo que son las definiciones hedónica y eudaimónica de la felicidad. Cuando estabas hablando, estaba pensando por qué ha sido para ti muy importante desde el inicio de tu trabajo lo interese en relacionar este tema con las políticas públicas. Y tienes oportunidad ya de trabajar con gente políticos que definen de alguna forma nuestras vidas, y gustaría muchísimo de preguntarte por qué achas que es tan importante esa relación con las decisiones más globales que los líderes políticos hacen y que impactan nuestra forma de estar, de sentir felicidad o no. Por supuesto, y yo lo veo en el tema de la política también, pero en el tema, por ejemplo, en los sistemas grandes de educación especialmente, y en las organizaciones laborales, en las compañías, ¿verdad? Porque el detalle es que necesitamos crear un sistema, los sistemas, que es como crear la tierra fértil donde uno entonces pone sus semillas, ¿verdad? Nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad, porque nadie te puede hacer feliz. Entonces, la única persona que es responsable de tu felicidad eres tú, porque no te puede hacer otra persona feliz. Pero sí hay condiciones, ¿verdad? Que si ese campo y esa tierra no está cultivada, no tiene sol, no tiene agua, no tiene vitaminas, entonces ahí tus semillas no van a crecer. Es lo mismo con el tema de las políticas los sistemas de educaciones y los trabajos. Si esos sistemas son tóxicos o no le dan la importancia al bienestar del humano, y no entienden o no quieren entender que el impacto del bienestar o la felicidad del individuo, ¿ok? Hace impacto a todo lo demás. Si vemos el trabajo, por ejemplo, de Jean-Emmanuel Deneuve de Oxford, que él estudia el impacto de los empleados que son más felices a la productividad de las organizaciones y tienen un impacto positivo más de 10% que si los ves contra los mercados. En nuestro trabajo, nosotros trabajamos con el sistema tercero más grande de los Estados Unidos de distrito de colegios de educación, que es en Miami, que tiene casi 400.000 estudiantes y 27.000 empleados. Y lo que estamos haciendo ahí es que estamos certificando a todos los líderes de las escuelas en liderazgo con un enfoque de bienestar.
porque si el, digamos, el jefe del colegio está bien y entiende del bienestar, entonces crea una cultura para las maestras de sentirse bien y ese vocabulario del bienestar, como tú abriste con el vocabulario. Si no tenemos un vocabulario, no sabemos de qué estamos hablando. Y entonces ese impacto después va a la aula y ya sabemos de muchísimos estudios que los estudiantes aprenden mejor si las maestras, tú has hecho mucho trabajo con eso, Elena, si las maestras están calmas y están bien y si están felices, los estudiantes pueden aprender mejor y se sienten ellos mejor. Entonces, esto es un trabajo que nosotros estamos haciendo que tiene que ver con la política de educación en Miami, pero es comenzando de arriba abajo porque estos sistemas no funcionan si no tenés liderazgo. Porque lo que pasa, lo que yo he visto y lo que yo he aprendido de otros expertos es que si viene nada más en darle la educación a los estudiantes o a los empleados o a la gente, y después el líder, cualquier líder que es, no sabe de lo que estamos hablando, no le da la importancia, ¿verdad? Y definen el éxito de solo una manera, que significa productividad y dinero, entonces ahí no funcionan bien esos sistemas, porque es como tener un glass ceiling de bienestar, como que llegaste hasta ahí, pero después, si no hay liderazgo ahí, es muy difícil que el bienestar de la gente pueda florecer como puede florecer. Entonces ahí es donde está la oportunidad de hacer este trabajo con los líderes y la importancia de ponerlo en una polémica global. Muchísimas gracias, Gracias. querida Karen, por tu contribución, por todo lo que estás haciendo por el mundo dentro de este tema de la felicidad, incluyendo la ligación con el proyecto anual de las Naciones Unidas del Índice de Felicidad de las Naciones, que siempre, todos los años, los últimos años, siempre la presentación pública de los resultados mundiales ha sido en la conferencia que organizas, Loaso. Eso es muy impactante a partir de las métricas, también de lo que son naciones felices, las dimensiones de generosidad, las dimensiones materiales, la calidad de vida material, pero también la calidad de vida subjetiva, que todos los años evalúan esta capacidad de entender lo que pasa en los países también de una forma más global. Quiero agradecerte muchísimo también porque es una voz muy importante en ese proceso. Invitarte ahora a quedarte con nosotros para continuarmos la conversación con lo próximo invitado. Obrigada. Muchísimas gracias, querida Karen. E passo agora para o português, que me vai tornar a tarefa muito mais fácil. E vamos agora mergulhar no segundo grande tema, o impacto da inteligência artificial no bem-estar humano. E temos aqui conosco o professor Arlindo Oliveira, que se disponibilizou também de partilhar a sua vasta sabedoria nesta área e, sendo um engenheiro eletrotécnico e de computadores, quer na área da licenciatura, quer na área do seu doutoramento, tendo-se doutorado pela Universidade da Califórnia em Berkeley, é alguém que, tendo nascido em Angola, já viveu em muitos países do mundo, do Japão a Moçambique. Foi professor convidado do MIT, investigador do INESC, do CERN, do Electronics Research Laboratory da UC Berkeley, dos Berkeley Cadence Laboratories e da Universidade de Tóquio. É professor distinto do Instituto Superior
técnico, presidente e administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos, perdão, administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos e investigador do INESC, e publicou já 4 livros traduzidos em muitas línguas, mais de 200 artigos científicos em revistas e conferências internacionais nas áreas dos algoritmos, da inteligência artificial propriamente dita, da aprendizagem automática, da bioinformática, da arquitetura dos computadores, e tendo sido já também administrador de organizações, de empresas e instituições, nomeadamente do próprio Instituto Superior Técnico, da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, e recebeu diversos prémios e distinções, entre os quais o Prémio Universidade Técnica de Lisboa, Santander, por excelência na sua área de investigação. Professor, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Passo-lhe a palavra. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu provavelmente não farei grandes contribuições, porque, ao contrário de outros especialistas, minha área de trabalho não é exatamente esta área da felicidade, e em particular da percepção necessariamente subjetiva do que é a felicidade, do que é ser feliz. E, portanto, provavelmente terei alguma dificuldade em fazer alguma contribuição útil. Mas, enfim, para não terminar também já aqui a minha intervenção, que seria demasiado curta, se calhar, em primeiro lugar, obviamente, é importante perceber e definir o que é a felicidade. Eu não posso fazer grandes contribuições. Há pessoas que provavelmente trabalham a vida toda para bem definir e perceber esta questão, e portanto eu tentaria focar mais explicitamente na relação entre a tecnologia, em particular as tecnologias de inteligência artificial, e os eventuais benefícios para a felicidade humana. Por um lado positivo, importa colocar aqui esta visão de que a inteligência artificial, como tecnologia, pode, em princípio, contribuir em diversos aspectos para o aumento da felicidade. Pode ajudar a diagnosticar doenças mais cedo, personalizar terapias, reduzir tarefas rotineiras aborrecidas, criar maior valor económico. Portanto, há um conjunto, e para dizer a verdade, a maior parte da discussão acerca da inteligência artificial é exatamente este potencial positivo da tecnologia ao permitir disponibilizar a inteligência de uma maneira mais barata e desta maneira melhorar a qualidade de vida destas maneiras que eu referi e de muitas outras, não é? Há, lamentavelmente, também riscos, ou seja, que vão na direção oposta, e também se fala muito nos riscos, para dizer a verdade, não é? A inteligência artificial quer dizer muitas coisas, há componentes de analítica, da criação de conteúdos, dos algoritmos de recomendação. Agora fala-se muito, obviamente, na inteligência artificial generativa e na capacidade que tem de perceber e de conversar em língua essencialmente natural. Eu acho que todas estas questões têm diversos potenciais impactos negativos, que vão desde efeitos negativos no trabalho, ou no emprego, ou na economia, ou na concentração de poder económico, coisas que importa referir, e também pode, talvez mais preocupante até para mim, mas enfim, também pelo menos relevante, a criação de dependência tecnológica, de viciação, não é? Estas plataformas, muitas delas foram concebidas para prender a nossa atenção, e isso pode ir na direção oposta à felicidade. Quer dizer, uma pessoa que é viciada numa plataforma, mesmo que se calhar goste muito de estar no TikTok ou no Instagram ou no que for, mas se calhar não é verdadeiramente feliz, é uma felicidade à maneira superficial e cria um vício, uma dependência que é desagradável. Depois, também no lado negativo, há uma série de riscos e cenários distópicos onde podemos imaginar destruição do emprego, concentração de poder económico, vigilância das populações, manipulação de preferências e de opiniões, manipulação de eleições e o uso abusivo de tecnologias como motores de recomendação e redes sociais para manipulação. Portanto, há aqui muitos lados negativos que, se quiserem discutir por lados negativos, podemos ter aqui um painel, uma discussão sobre os lados negativos. A nota que eu, se calhar, com que deixava é que o nosso objetivo como humanidade é desenvolvermos a tecnologia que maximize o bem-estar e a felicidade e minimize os efeitos negativos. Portanto, esta é a abordagem que eu acho que todos estamos interessados.
Lamentavelmente, esta abordagem não está necessariamente alinhada com os estímulos económicos, em particular das grandes tecnológicas, mas das empresas em geral. Pode haver muitos mecanismos, muitos modelos de negócio que maximizam determinado valor económico, mas que não maximizam a felicidade das pessoas que usam a tecnologia. E acho que esta é uma preocupação que todos devemos ter, desde as empresas, mas também aos governos, aos reguladores, aos blocos económicos, não é? Esta é uma das versões do alinhamento, o problema do alinhamento, em que nós queremos que o uso da inteligência artificial esteja alinhado com o benefício da espécie humana, não é? E é um problema que não é trivial, não é completamente trivial alinhar uma tecnologia tão poderosa como a inteligência artificial com uma sociedade extremamente complexa e as preferências não são únicas, não é? Cada uma pessoa é feliz da sua maneira e, portanto, este para alguns investidores em ciência artificial é este o grande desafio, é como é que nós garantimos o alinhamento entre a maneira como os modelos são construídos, treinados e usados com o benefício da espécie humana. E talvez isto seja uma discussão, a meu ver, bastante produtiva e poderá ser profunda. Como é que garantimos esse alinhamento? Devemos os jovens deixar usar redes sociais desde cedo, devem ser limitados só a partir de uma certa idade é que podem usar. Os estudantes podem usar modelos de linguagem para fazer trabalhos de casa e assim aprenderem mais depressa, ou pelo contrário, a utilização de modelos de linguagem não devia ser permitida para estudantes na sua fase, alunos na sua fase de aprendizagem, onde deviam de alguma maneira aprender de maneiras diferentes sem a utilização destes modelos. Há aqui muitas perguntas, há demasiadas perguntas para serem abordadas. E, portanto, eu provavelmente irei deixar a palavra aos oradores. Mas para não deixar aqui uma especulação mais desafiante, poderá vir a colocar-se no futuro não só o que estamos a discutir aqui, que é a felicidade dos seres humanos, mas também a felicidade dos sistemas de inteligência artificial. Será que algum dia vamos estar preocupados com a felicidade dos sistemas de inteligência artificial? É, como devem calcular, um eixo completamente especulativo, não é? Será que alguma vez estes temas podem vir a ter estados afetivos genuínos? É uma pergunta eu considero pessoalmente muito desafiante. Acho que a resposta não é tão óbvia como vocês possam pensar, ou seja, a resposta óbvia é não é? Mas talvez a resposta não seja tão óbvia como possam pensar e face à velocidade da evolução da tecnologia, deixo aqui só como desafio. Eu acho que nós nos devemos concentrar nos outros pontos que referi e não neste que é tão especulativo. Mas, enfim, como estamos também aqui a lançar desafios, os desafios mais pragmáticos, operacionais e muito importantes no curto e médio prazo, e talvez este desafio metafísico, se algum dia podemos vir a ter sistemas que também tenham velocidade, sendo esse o tema, mas de maneira mais geral possam ter senciência e possam vir a sentir alguma coisa, que é uma questão de forma alguma trivial, mas felizmente não será para eu resolver, é um problema com certeza de mais longo prazo. Muito obrigado. Caríssimo professor, muitíssimo obrigado pelas reflexões e ainda bem que não somos todos especialistas em tudo, não é? E é isso que traz também a riqueza a esta conversa e às conversas em geral, na nossa forma de estar no mundo. E trouxe aqui questões muito, muito, muito importantes, algumas que precisam, eu diria, de respostas urgentes, e que a própria ciência já está a começar a ir tentando abraçar, desde o impacto efetivo das redes sociais na saúde mental e no bem-estar das gerações em geral, mas em particular gerações mais novas, ainda com dados que são muitas vezes contraditórios, com alguns ativistas muito contra o uso das novas tecnologias nas idades mais precoces, e outros a trazerem novos dados de investigação que vão sendo muito inconclusivos sobre estes impactos. Portanto, há muito a fazer do ponto de vista da ciência para perceber verdadeiramente, nomeadamente o impacto, por exemplo, em termos do desenvolvimento e do crescimento pessoal.
ou se vivemos melhor ou se vivemos pior por causa desta nova tecnologia e ferramenta, como é que isto impacta a nossa capacidade de independência, quanto é que estamos a criar dependências novas, sendo que há 3 necessidades psicológicas básicas dos seres humanos que parecem ser universais, e uma delas é precisamente a autonomia, a nossa capacidade de poder ter escolhas, e quando há dependência não há escolha. A segunda é o sentido de competência, que esta tecnologia pode trazer erosão ou pode fomentar um sentido de ser bom em qualquer coisa. E finalmente a terceira necessidade básica humana é o vínculo afetivo, e como espécie relacional que somos, e só sobrevivemos quando somos cuidados, e todas estas relações, e a relação da inteligência artificial com cada uma destas necessidades humanas são hoje áreas novas de investigação onde há mais perguntas do que respostas, mas é tão importante nós estarmos juntos para nos questionarmos. Muito obrigada. Passava agora então a palavra à Joana Soares, a quem agradeço também muito estar aqui presente. É uma jornalista freelancer em Bruxelas. As suas temáticas têm a ver precisamente, não é, com a tecnologia, os direitos digitais, as políticas europeias, portanto, são as suas áreas de escrita por excelência, e portanto, no seu trabalho jornalístico cobre assuntos relacionados com a legislação da inteligência artificial, com as plataformas digitais, com o impacto político das tecnologias, nomeadamente na União Europeia, onde a dimensão dos direitos civis e da privacidade são temas absolutamente vitais que nos tocam hoje também a todos. Então, passava a palavra agradecendo muito, e Joana, Olá, bem-vinda. boa tarde e obrigada pelo convite. Como a Helena disse, eu sou jornalista, vivo em Bruxelas e cubro os assuntos de políticas digitais, legislação europeia. Portanto, a minha perspectiva vai ser diferente de académica ou técnica do que a dos meus colegas. O meu trabalho é mais tentar traduzir como é que as políticas e o desenvolvimento tecnológico afeta de uma vida prática a vida dos cidadãos. E eu tenho umas ideias para partilhar, mas queria responder um bocado à pergunta do professor Arlindo sobre essa questão de inteligência artificial desenvolver, ter sentimentos ou não. Isto não é um sentimento, mas já há estudos que a inteligência artificial tem alguma forma de peer preservation, ou seja, já houve casos em que os sistemas foram ordenados a deletar ou a apagar outros sistemas de inteligência artificial e recusaram-se a fazê-lo por uma questão de sobrevivência. Isso é interessante, Mas se pelo menos se formos ver esses casos, vamos ver que não é bem isso que aconteceu. Por enquanto ainda não estamos aí, felizmente. Então, mas como é que explicaria de outra forma? Se quiser Não elucidar. lhe queria Eu não tirar a tenho esse palavra, mas conhecimento talvez na técnico. discussão. Não Sim, é um verdadeiro podemos. sentimento, é uma imitar de um sentimento que pode ser convincente, mas não é um verdadeiro sentimento. Acho que ainda estamos muito longe dessa fase, mas talvez no futuro. Ok. Obrigado já por terem iniciado aquilo que desejamos fazer na parte final, depois de todas as intervenções, não é? Que é mergulharmos em debate, incluindo, convidando todos os participantes que aqui estão hoje connosco, lembrar que têm a possibilidade de colocar questões. Já temos uma questão para depois conversarmos mais daqui a pouco, e é exatamente isto que pretendemos neste momento também, não é? São olhares múltiplos e diversos, porque são eles também que nos enriquecem mais numa altura em que a complexidade é tão avassaladora que precisamos mesmo de olhares diferentes para podermos caminhar mais longe. Claro. Obrigada. E sim, no meu trabalho tenho explorado bastante as relações humanas com inteligência artificial, porque realmente tem sido uma evolução muito rápida e a nossa relação como espécie com os sistemas artificiais
tem-se alterado imenso. Se pensarmos no início, quando surgiu o ChatGPT, usávamos simplesmente para criar texto, enviar e-mails, fazer pesquisas, e agora estes temas muitas vezes ocupam um lugar afetivo na vida de muitas pessoas que os procuram para conselhos, para ter uma relação de amizade, para funcionar como terapeutas, psicólogos, e então até para casos amorosos, de ter uma relação romântica com robôs. E está a crescer muito este mercado da solidão, não é? Como a sociedade tem ficado mais sozinha, já não vivemos tanto em comunidade, está a haver muito este crescimento de empresas que disponibilizam serviços que simulam interações humanas. E eu acho que o tema que trazem aqui a debater é muito importante, por causa disso, perceber quais são as consequências de nós, como humanos, estarmos a criar relações interpessoais com sistemas artificiais. E uma das reportagens que eu fiz foi exatamente sobre pessoas que eu entrevistei que criaram relações românticas de companheirismo com sistemas de inteligência artificial. E de onde é que vem essa necessidade e quais são as consequências? E a maior parte dos casos vinha de não haver outra solução, das pessoas estarem a passar por momentos de solidão, de desespero, de tristeza e não terem outra solução porque não têm o dinheiro para ir ao psicólogo ou não têm ninguém próximo e então recorrerem a sistemas de inteligência artificial. Uma das pessoas que eu entrevistei é já um senhor nos Estados Unidos, que é um engenheiro informático e que na altura estava como cuidador informal de pessoas da família que estavam a passar por um momento de problemas de saúde. Ele não tinha dinheiro para ir a um terapeuta, criou um sistema, começou a falar, a partilhar e desde aí criaram uma relação que vem durando anos, ainda mantêm. E veio dessa necessidade de o mundo à volta não estava a dar resposta aos problemas que ele estava a passar. E de certa forma, também é muito mais fácil criarmos essas relações com sistemas que são artificiais e que estão sempre lá disponíveis. Como foi referido no início, quando estávamos a falar de o que é felicidade e que, como disse a Karen, que às vezes esses sistemas que removem o esforço no nosso dia a dia e é um bocado o que acontece com estes chatbots, ou estarem 100% disponíveis para nós, a qualquer hora, não porem limites, ao contrário dos humanos que nem sempre estão disponíveis, retiram esse esforço que também é necessário ao nosso desenvolvimento pessoal e que dão esta sensação de felicidade. Então, isto tem sido a solução para muitas pessoas, e se formos a ver, principalmente as gerações mais novas, estão muito abertas a desenvolver relações interpessoais com sistemas artificiais do que nós. Mas o que pode ser bom, porque vem ali uma solução para a solidão, para expressarem os seus sentimentos, até pode ser visto como uma forma de journaling, estarmos a contar como é que foi o nosso dia, a escrever e a partilhar com um chatbot. Mas, por outro lado, os psicólogos e sociólogos com quem falei sobre estes avanços e estas novas relações alertam muito para o facto de não haver limites, ou seja, quando estarmos a discutir tanto a importância das relações consensuais, de haver consentimento, de tudo isso, as crianças e os adolescentes estarem a desenvolver hum, a sua socialização com sistemas que não dizem não, que não impõem um limite, anula um bocado este objetivo. É um bocado contraditório, ou seja, nós quando estamos a falar com a nossa família, com os nossos amigos, muitas vezes ouvimos não, ou as pessoas não estão disponíveis para nós. Isso não acontece nunca com os sistemas artificiais, ou seja, essas pessoas vão crescer com menos ferramentas para lidar com a frustração, com a tristeza, com a ansiedade, com a imposição de limites do outro, com haver ali zero boundaries. E isso é mau a nível do que esperamos da sociedade e do que esperamos do outro. E além disso, também tem o problema de como estes sistemas nos respondem, ou seja, são sempre moldados ao nosso tom, porque são treinados para nos dizerem que sim a tudo, não é? Então, a gente que já partilhou uma ideia com o ChatGPT, a ideia é sempre boa, nunca é mais, sempre a melhor do mundo. E isto é um modelo de retenção, porque as empresas perceberam que quanto mais simpáticos estes robôs são connosco, mais tempo nós passamos online, porque o nosso ego fica contente, de certa forma, e até é visto como um padrão de vício, uma dark pattern que pode ser até, de certa forma, legislado e que estão a ver o que é a nível de legislação, o que é que pode haver e como é que isto
como é que isto é visto como um modelo de negócio também, porque quanto maior é a nossa retenção e mais engajados estamos como utilizadores, também mais lucro têm estas empresas e mais dados têm sobre nós, o que é importante para desenvolverem e otimizarem os seus sistemas. Então, no geral, eu acredito que em todas estas ferramentas com quem as pessoas estão a desenvolver ou a depositar algum sentimento e relação, há uma tensão muito grande entre os objetivos da pessoa, que é procurar o melhor bem-estar, procurar uma solução, procurar alguma coisa que a sociedade orgânica não nos está a oferecer, e os objetivos comerciais de quem desenvolve e quem põe estas aplicações no mercado, que muitas vezes não coincidem, não é para o bem-estar, é simplesmente para um fim comercial e que estão a causar problemas que são novos, como por exemplo o luto digital, as pessoas estarem em luto porque a personalidade com quem estavam a falar, por exemplo, o modelo do ChatGPT, onde criaram um amigo, ou um psicólogo, ou um namorado, foi atualizado e já não tem a mesma personalidade, já não responde da mesma forma e passam por um luto profundo, como se fosse mesmo perder um amigo, perder um familiar. Ou seja, podemos ver que, de certa forma, a inteligência artificial aqui está a tentar resolver um problema que criou, ou que a digitalização criou, ou seja, as redes sociais meio que nos isolaram, então temos agora que recorrer a chatbots ou inteligência artificial, porque não temos este sentido de comunidade, mas depois temos novos desafios psicológicos. Portanto, são tudo novos temas que temos de aprender a lidar e acredito que, principalmente para quem tem filhos, seja tudo muito novo e que exijam um grande estudo e muita capacidade de diálogo e compreensão. Eu acho que, na minha perspectiva, se eu aconselhasse alguém, é sempre de usar as tecnologias, desenvolver haja mais avanços tecnológicos, desenvolver, não criar uma fobia tecnológica de todo modo, mas perceber que as intenções de quem usa, as intenções de quem desenvolve são diferentes e também que há uma força de trabalho por trás, muitas vezes invisível, que temos que ter em consideração, de todas as pessoas que formam a força de trabalho que treina a inteligência artificial, que também deve ter sido em conta quando utilizamos e pensamos nos impactos tecnológicos, também nos impactos humanos de quem está a disponibilizar a sua força de trabalho para criar estas ferramentas e estes sistemas. Joana, uma reflexão também que, pelo menos a mim, conduziu-me para áreas de pensamento e de questionamento muito, muito profundos, alguns deles que vivencio na prática como docente universitária, com as novas gerações, ou quando estudamos a relação da felicidade com as relações interpessoais ou a ausência delas. E um dos indicadores que a investigação na área da felicidade claramente tem evidenciado, que é a variável mais relevante para uma vida feliz, longeva, com saúde mental e com saúde física, é a qualidade das relações interpessoais. Isso tem vindo a ser repetido. Há bocadinho a Karen falava da investigação do José Manuel de Neve, por exemplo, da Oxford University, que trabalhando mais ou focando mais na perspectiva do negócio e inclusivamente, não é, do impacto do bem-estar nas organizações laborais e do impacto, nomeadamente em termos da rentabilização financeira do investimento das organizações na felicidade, tem vindo a reforçar que o sentido de pertença a uma comunidade é a variável fundamental para o bem-estar no contexto das organizações. São coisas aparentemente discutíveis, como ter amigos no trabalho, é um sinalizador muito importante de performance, maior envolvimento laboral, de maior satisfação no local de trabalho. Então, o tema das relações ou da solidão quando elas não estão presentes é um tema vital e que obviamente é talvez daqueles que mais
se entrelaça aqui com os dados dos estudos da felicidade, não é? Neste sentido que se a felicidade começa por ser, antes de tudo, a qualidade relacional, o que está a acontecer e a mudar nesse contexto que nos leva a refletir e a viver de formas desligadas dos humanos, como a Joana nos trouxe, não é? Para encontrar a amorosidade numa relação virtual. Então, muito obrigada, Joana, por trazer um tema vital nesta ponte entre a inteligência artificial e os estudos da felicidade. Vou convidar então a continuar aqui connosco, porque daqui a bocadinho no debate vamos precisar muito de todas as vozes. E vamos agora entrar no nosso terceiro tema, que tem exatamente a ver com relações, florescimento, que é outra palavra que tem sido muito utilizada em detrimento da própria palavra felicidade. Precisamente muitas vezes a ideia de felicidade está associada à perspectiva mais hedónica, que falávamos há bocado, e portanto à dimensão mais da satisfação com a vida e a dimensão emocional, e o florescimento traz-nos mais a dimensão eudaimónica, dois conceitos que introduzimos no início para ajudar a definir caminhos para a felicidade, conceptualmente, e também como é que isto alimenta a esperança. Então vou convidar agora o querido Padre José Manuel Pereira de Almeida para conversar um bocadinho connosco a partir da sua perspectiva sobre estes temas, introduzindo só aqui um pouco da sua história. É pároco da Igreja de Santa Isabel, em Lisboa, já desde 1999, portanto um vínculo muito forte e muito bonito a essa paróquia. É vigário desta zona da cidade, nomeadamente da Vigararia 3, e membro do Conselho Presbiterial, mas é também, do ponto de vista académico, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conselho Nacional de Saúde. E depois, na riqueza da sua vida, faz hoje, está presente, nomeadamente como assistente da Cáritas Portuguesa, da Cáritas de Lisboa, da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e é médico de formação. Tem a formação pela Universidade de Lisboa e fez a sua caminhada na anatomia patológica do Instituto Português de Oncologia, e nomeadamente também no Laboratório de Citologia até chegar à aposentação. Tem um doutoramento em Teologia pela Universidade Gregoriana em Roma e, do ponto de vista ainda também desta ponte, não é, com a ciência, é membro da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa e da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa. Quer entrar agora com a sua voz e com a sua experiência? Professora Helena Marujo, depois de uma apresentação desta, vou-me embora. Não, acho que aquelas duas palavras gregas que a Helena utilizou de entrada são luminosas em termos de perceber o que é que a gente está a dizer quando diz felicidade. E eu, de facto, aprendo muito sempre com este tipo de discussões, que não é a minha praia propriamente, ou seja, a gente aprende assim na tradição bíblica que não há a ideia da felicidade a todo o custo, não é um bom caminho, ou seja, porque na relação é que está na relação interpessoal é que nos encontramos a nós próprios, não é? E encontramos os outros, é a partir dos outros que nos encontramos. Bom, e portanto, por exemplo, gostei imenso de ouvir a Joana Soares a dizer uma coisa que para mim a mim hoje contaram uma, que já agora vendo o mesmo preço, que é também na América, os veterinários de um centro americano que é de uma universidade pequenina, uma universidade enorme numa terra pequenina, não interessa agora o quê, é um centro veterinário de reconhecimento internacional,
estão lá portugueses, o que não é raro, porque há portugueses em todo lado. E é a partir de uma das experiências deste professor de veterinária que recebeu do estrangeiro, não sei de onde, uma senhora que leva uns... e é veterinário de exóticos, que é ainda uma subespecialidade dentro dos veterinários, bem entendido. Nós também temos. Mas não são consideradas especialidades entre nós, e lá são. E então tinha tratado tão bem uma determinada galináceo, não faço ideia, que voltou lá ao consultório com uns ovos para o senhor doutor, que a galinha, imagino, não sei quantima, tinha posto a pensar nele, porque estava tão... Ou seja, a gente faz, brincando, uma data de projeções antropomórficas que vão no sentido de que, acho eu, que a Joana nos dizia, e que o professor Arlindo Oliveira punha algum travão a dizer, é parecido, mas pode ser que não seja bem, não é? Não é? Imita, mas... E a encíclica, que já foi falada logo no início, não é uma encíclica sobre a inteligência artificial, é uma encíclica sobre a condição das pessoas em tempos de inteligência artificial, e é muito importante que a nossa atenção esteja centrada, de facto, na felicidade das pessoas, nesta nova circunstância de que alguns presentes sabem muitíssimo e eu não sei nada, não é? Portanto, isso é que é o grande desafio. Na encíclica, que se calhar alguns já viram, pelo menos assim, e teve um grande acolhimento internacional e de vários setores, há duas imagens que entram no início e depois no fim, em oposição, que é a Torre de Babel, com a confusão e a construção de uma cidade que tendencialmente é a cidade da paz, coitada da Jerusalém atual, mas não interessa, e portanto, entre uma... De que lado é que nós estamos, não é? E oxalá o desenvolvimento da inteligência artificial nos ajude a criar um mundo mais justo e mais fraterno, um mundo em que a felicidade seja, de facto, mais alargada às pessoas todas e não a um pequenino grupo, coisa que agora a inteligência artificial também, não sei se neste momento está a facilitar, em termos, por exemplo, das desigualdades no mundo, das desigualdades existentes, ou da riqueza que está distribuída que não está distribuída como nós sabemos que não está distribuída, e, portanto, a atenção à justiça, a atenção ao desenvolvimento humano integral, como também é apanágio do dicastério que tutela o âmbito da encíclica. Portanto, eu diria qualquer coisa deste tipo de início e depois conversaríamos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Foi talvez não necessariamente surpreendente, mas está a ser marcante, não é? Que o Papa tenha decidido ser este o tema da sua primeira encíclica, portanto, o reconhecimento incontornável de que este é um tema que temos que abraçar de forma muito rigorosa, muito exigente e urgente. Obrigado, Padre José Manuel. Já voltamos a si para a conversa. Vamos terminar agora as apresentações para depois entrarmos então num tempo de conversa e de debate coletivo. Convidar agora o professor William Hasselberger, que é professor associado no Instituto de Estudos Políticos também da Universidade Católica Portuguesa, onde é diretor do Laboratório de Ética Digital, o LED, que se define como um centro de estudos avançados e de investigação interdisciplinar sobre tecnologias emergentes e a maneira como essas tecnologias têm impacto na sociedade. Faz parte também da sua importante intervenção social neste momento ser vice-presidente da Comissão de Ética para a Investigação em Tecnologias, Ciências Sociais e Humanas,
e é simultaneamente investigador visitante no Instituto de Estudos Avançados em Cultura da Universidade de Virgínia. E as suas áreas de investigação são fascinantes, desde a filosofia moral e política, até à ética da tecnologia, a psicologia da virtude ética e do bem-estar humano, portanto, a filosofia da mente, da ação, e tem publicações científicas em revistas académicas de grande impacto, desde mais na área da intervenção social, como a Social Research, ou na área da filosofia, como o European Journal of Philosophy, na área da medicina, da psiquiatria, New Atlantics and Culture, Medicine and Psychiatry, e originariamente da Turquia, e também o Bill viveu em vários países da Europa e da América do Norte. Então, dentro deste terceiro tema que temos aqui, que são as relações, a esperança e o florescimento, esta tentativa de mergulharmos sobre a dimensão humana que não pode ser automatizada, onde se prendem os aspectos da empatia, da esperança como uma dimensão de felicidade essencial. Entra aqui também uma visão do que é isto de uma vida contributiva, de uma vida digna, de uma vida onde há florescimento humano neste tempo da era digital. Então, passava agora a palavra a professor William. Muito obrigado, e obrigado pelo convite, e peço vossa compreensão, vou fazer o meu melhor falar português aqui, mas pronto, I'll do my best. Foi muito bom ter as outras oradores, professor Orlindo, padre José Manuel e particularmente a Joana Soares, que falou de uma área que estou a investigar para alguns anos, que são o impacto no ser humano de certas relações com tecnologia. Ou seja, a maneira que a ferramenta nos transforma. Não é só, nós temos uma ideia simplificada que nós usamos uma ferramenta, a tool, e pegamos, usamos e deixamos, e nós não somos transformados, mas no final, com tecnologias poderosas, o nosso caráter, a nossa vida afetiva, as nossas expectativas, os nossos hábitos podem ser alterados com o contexto tecnológico em que nós vivemos. E talvez uma maneira interessante de começar é olhar para um relatório do ano passado do Harvard Business Review, que falou dos 3 usos de AI generativa commercial, focado na vida do commercial, que são, para certas, talvez são surpreendentes. O primeiro, o uso mais popular de Consumer AI, Generative AI Applications, é terapia e companionship. E o segundo é organizar a minha vida. E o terceiro é encontrar find my purpose, encontrar o meu propósito na vida. E estes são usos muito íntimas, que são muito diferentes do que a ideia de uma empresa, de usar ou o uso de AI nos hospitais ou na investigação científica. Isto é o uso de Generative AI para simular dimensões humanas afetivas, para impersonate, mimicar, fazer
mimic de um ser humano para fins emocionais. E isso para um filósofo é fascinante, porque levanta questões. Primeiro, é possível ser amigos com uma aplicação do software baseado num Large Language Model, que é basicamente está a usar computational statistics para prever a probabilidade da próxima token numa sequência dos tokens. Isto é isto pode ser um amigo mesmo, no sentido profundo, com este objeto. E para responder a esta pergunta, temos que ter um conceito de amizade. O que é amizade? E o segundo uso, organizar a minha vida. O que é organizar uma vida numa direção de mais felicidade, de florescimento, de eudaimonia? Não é? O que é uma vida bem, well-lived life? Não é? Ou seja, levanta. E qual é o papel de um sistema de AI nesta atividade? Ou descobrir a minha propósito de vida. Outra vez, o que é um propósito de vida? O que é que conta? Será que há propósitos que são melhores do que outros? Será que usar AI desta forma mais, entre aspas, espiritual ou de um mentoring, spiritual mentoring, ou seja, quais são os benefícios e riscos que isto levanta? Falar só um pouco brevemente sobre a primeira pergunta. Pode ser amigos com AI, ou ao menos AI nos sistemas atuais, baseado na LLMs. Eu faço, na minha argumentação filosófica, eu faço um argumento que não é possível. Porquê? Porque no conceito da amizade mais profundo, a ideia é de uma relação mutual de interesse e carinho para o bem-estar do outro. E como a relação do ser humano e AI é muito questionável, primeiro, se um sistema do AI baseado no LLM, if it cares about you, vai dizer que eu amo-te, eu acho que tu és fantástica. A publicidade para a réplica, que é uma dessas chatbots mais populares, tem uma mulher, uma avatar mulher, a dizer: tenho muito saudades tuas. E isto é interessante outra vez para um filósofo. É possível que um LLM, uma versão consumidor do LLM, pode ter saudade ou é uma simulação de comportamento linguística de saudade? Pronto. Primeiro nível é se o LLM pode ter os atitudes da amizade para ti. E isto há uma grande debate na literatura sobre isso. Mas também vai em outra direção também. É possível que tu podes ter interesse no bem-estar e felicidade do sistema do AI. Ou seja, o sistema de AI é produzido para cuidar de ti. É uma coisa para tu usares e sentir melhor e sentir menos solidão ou menos loneliness. E é um software product vendido por uma empresa privada. E isto será possível que pode ter um interesse intrínseca no bem-estar daquela coisa. Aquela coisa tinha que ter um bem-estar, tinha que ter uma possibilidade de viver bem ou viver mal, como um organismo. E
Eu diria que neste momento, que a tecnologia atual é muito questionável se isto... No futuro, quando começamos a ter uma mistura de alimentos orgânicos com AI e tal, all bets are off. Mas estou a falar das aplicações que estão no mercado agora. E só uma outra nota sobre isso. Isto não é uma questão de uma população pequena. A população de utilizadores mundiais de companions, no sentido alargado, é gigante. Na China, em vários países, são muitos utilizadores. E fazerem coisas, outra vez, filosoficamente interessantes, como simular pessoas que já faleceram. Temos um estudo com Notre Dame e University of Virginia que estuda este fenómeno do ghost bots ou grief bots, pessoas treinar, criar versões especializadas do LLMs para imitar pessoas que já faleceram. O teu avô ou tua mãe ou tal. E há várias possíveis use cases disso, mas levantam questões filosóficas profundas. O CEO de uma dessas empresas do GhostBot diz o seguinte, eu vou ler a frase dele, que acho que levanta muitas questões. Ele diz, "What I would like to see is the complete and total eradication of grief, the feeling of grief that comes with losing people." Ou seja, seria bom se nós podemos eliminar o dor do luto. E podemos fazer isso através de criar simulações das pessoas e podemos continuar a ter uma relação com uma pessoa morta. E isto, por um ponto de vista, é uma continuação de usar tecnologia para ter memórias das pessoas, como fotografias ou gravações de voz ou de vídeo, que é uma prática antiga nossa já. Mas, por outro lado, estas tecnologias respondem, they talk back, e criam e fazem, podem criar conteúdo novo e criar uma sensação de uma relação contínua, persistente, que pode transformar a nossa sensação, o nosso conceito de morte, do luto, do fim da vida, de quando a vida acaba ou não. E pronto, para um filósofo isto é fantástico, levanta tantas perguntas e perguntas na esfera pública que eu acho que é importante nos debater os usos mais benéficos e mais problemáticos como estas. Obrigado. Uau. Fascinante, creepy, ao mesmo tempo não é, da possibilidade, por exemplo, de acabar com emoções humanas, perdão, que são fundamentais e tão próprias da nossa experiência, como estarmos preparados para a perda e para o luto. Né? Muitíssimo obrigado pela riqueza, profundidade e este sentido muito concreto, não é, das coisas que estão a acontecer, e pela forma sempre muito bonita como foi apresentando, que é sempre, isto é muito interessante, não é? Do ponto de vista da filosofia, isto é, e portanto com um olhar de curiosidade e de entusiasmo, quase, não é? Para tentar perceber onde é que isto nos vai levar como humanidade. E ao ouvir, estava aqui fascinada também a ouvir e a fazer montes de conexões, nomeadamente com os estudos na área da felicidade pública, e em particular o trabalho do Luigi Bruni,
que é um especialista, um economista especialista em felicidade relacional e felicidade pública, com quem tenho tido o gosto de trabalhar há muitos anos, e que tem um livro que está traduzido em português que se chama A Ferida do Outro, e onde ele traz uma tese de que nós estamos, e já estávamos antes deste impacto brutal da tecnologia, a escolher não estar em relação para evitar a ferida que é inerente a qualquer relação humana, que seja verdadeira, que seja real, autêntica, não é? Mas ao fugirmos da ferida, nós perdemos a possibilidade da bênção, que é também nas relações interpessoais que está a maior bênção das nossas existências. Então, cada vez, não é, que nós vemos alguém que escolhe estar com uma máquina em vez de estar com um ser humano, isso também nos questiona sobre qual é a qualidade humana que estamos a levar e quão competentes estamos nas dimensões, nomeadamente no terceiro pilar da modernidade, a fraternidade, não é, que ficou esquecido, pilar do iluminismo, e portanto, se calhar pode ser um convite muito importante e muito significativo para investirmos na qualidade das relações humanas, que se calhar foi algo que o próprio modelo capitalista neoliberal mais deteriorou, mais fragilizou essas ligações, estes vínculos humanos, e que agora esta tecnologia reforça algo que já estava em processo de este desligarmos, não é, das conexões, porque elas se transformaram em experiências dolorosas mais do que em experiências abençoadas. Muitíssimo obrigado, Bill, e vamos agora abrir então um bocadinho para a possibilidade de debate. Temos uma questão, para já apenas no Q&A. Se alguém quiser trazer mais, estamos abertos aos vossos insights, às vossas inquietações, ao que está mais vivo em vocês neste momento, todos aqueles que estão aqui a participar. E a questão que está no Q&A é a seguinte: sendo a inteligência artificial uma ferramenta importante, como combater a estagnação nos jovens e não só a diminuir-se, nomeadamente em termos de resultados cognitivos e académicos, uma vez que o QI tem vindo a baixar nas últimas décadas. Então, como pode trazer felicidade nos jovens e simultaneamente nos pais, quando o QI está a baixar nesta franja da sociedade? Esta é a questão complexa, e convido os nossos queridos oradores, quem quiser juntar a sua reflexão e possível tentativa de resposta a esta questão colocada aqui no grupo. A minha não é uma questão prévia, que é, tem vindo a diminuir? Há Quer dizer, estatísticas que mostram que pelo menos deixou de crescer e provavelmente pode ter diminuído um bocadinho, mas não é muito óbvio que as métricas, que a coisa esteja a ser bem medida. Portanto, não, é um bocadinho pronto, e que seja tiro e queda, não é? Que assim. Sim, é uma redução. Tem vindo a crescer, estes testes padronizados têm vindo a crescer ao longo de muitas décadas e na última década, mais ou menos, aparentemente estagnou. Mas também não sabemos, estamos a medir a coisa certa, portanto, isto também é um bocadinho complicado. Era só. Até porque o teste os testes de inteligência cognitiva são profundamente marcados, as perguntas são profundamente marcadas historicamente, culturalmente, e portanto, em si mesmo não é um tema já suficientemente desafiante, mas usando os mesmos questionários, que, como o professor Arlindo disse tão bem, não é? Há aqui alguns sinais de que até há pouco tempo era
tínhamos uma curva ascendente e ela está a estabilizar ou Já, por eventualmente. exemplo, a memória, parece que tem capacidade de memória, de memorizar. Nós encostamos aos dados que existem e já não. Eu isso não conheço estudos, por acaso. Acredito que seja assim, mas eu francamente não conheço estudos. Também não sei, pessoalmente também não sei, mas do ponto de vista da experiência subjetiva, aquilo que vemos as pessoas queixarem-se frequentemente é muito de se sentirem muito limitadas nas suas capacidades mnésicas. Mas como a própria memória também é profundamente influenciada pelos estados emocionais, nomeadamente, por exemplo, se nós nos estivermos a sentir bem, a working memory está mais ativada e, portanto, temos melhores resultados na memorização, comparativamente com experiências emocionais que sejam mais inquietantes e mais exigentes. Também isso pode, não é, numa sociedade que está eventualmente a expressar cada vez mais que a quantidade de emoções negativas é maior no seu cotidiano do que a experiência emocional positiva, a tal dimensão hedónica da felicidade, pode inclusivamente haver aqui alguma interdependência com fenómenos que têm a ver com a experiência emocional, não é? Portanto, o impacto cognitivo das nossas vivências emocionais. Alguém mais gostaria de trazer aqui uma resposta a esta questão? Entretanto, já temos mais questões, mas alguém quer entrar ainda sobre esta primeira? Posso só dizer uma coisa muito rápido. Havia um estudo recentemente no University of Pennsylvania, dos investigadores da Universidade UPenn, Wharton School, do Management, que mediram a maneira que pessoas usaram ferramentas de AI na tarefas cognitivas. E descobriram que há um fenómeno na certa população do estudo que elas chamam cognitive surrender, que é basicamente não só fazer offloading de uma capacidade cognitiva, como memorizar um número telefónico ou outra coisa limitado, fazer o offload para a máquina, mas basicamente fazer o offload de julgamento em geral, pensamento crítico em geral, que elas disseram que está associado também a uma forte sensação de ser certo, de ter a certeza. Usaram a máquina, acham que têm certeza, a máquina respondeu e há elas dizem é uma terceira sistema cognitiva. Temos o primeiro, mais intuitiva, a segunda, mais racional e lento, e agora temos esta terceira artificial que levanta este perigo de basicamente fazer offloading de nosso pensamento individual crítica todo. Pela primeira vez temos esta opção, por menos, de deixar de pensar. Não, muito, muito obrigada. Excelente reflexão também. Temos agora aqui mais duas questões. Vou mergulhar nelas e convidar quem quiser entrar e refletir, nomeadamente da Margarida. Preocupa-me que o pensamento crítico venha a ser desacelerado ou estagnado pela inteligência artificial, então poderemos prever que no futuro necessitaremos mesmo da AI para pensar por nós? Questão interessante e exigente. Já lá à frente, não é? Qual vai ser o impacto desta codependência? Alguém quer entrar? Joana? Eu posso partilhar de uma perspectiva, ou seja,
a inteligência artificial nunca nos dá uma resposta com muito pensamento crítico, normalmente dá-nos informação. Então, eu estou a fazer um mestrado agora e fiz uma licenciatura e uma pós-graduação antes de haver inteligência artificial e os modelos de avaliação são muito diferentes e para nós como alunos a experiência também é totalmente diferente, porque eu acredito que agora, a nível académico, os professores sabem o quão fácil é termos acesso à informação. Então, muitas vezes, há mais uma necessidade de avaliar o nosso pensamento crítico, ou até de fazer um exercício do género, ok, vocês têm aqui esta informação, estes artigos, agora critiquem, façam um assessment, digam a vossa opinião e também muito mais de desenvolver capacidades orais. Por exemplo, na minha universidade aqui em Bruxelas, os exames são praticamente todos orais, porque é tipo uma skill que é mais necessária desenvolver agora com toda a tecnologia e também vemos isto na forma como por exemplo, se for a ver televisão, ou for a ler no jornal, ou estiver nas redes sociais, repara que há muita mais presença de pessoas que estão a fazer um pensamento crítico sobre a informação do que só a partilhar informação. Porque informação agora é tão fácil que já não é visto quase como. Claro que tem valor, mas já não tem o valor que tinha, se calhar, quando havia um jornal por dia ou um canal, que era mais, ou sem internet, que era mais difícil de acessar. Interessantíssimo, muito obrigada. A própria experiência pessoal neste momento também, ao mesmo tempo, aqui a nos servir de exemplo do que é que, de quais são também os mecanismos sociais, educacionais, etc., que estamos a construir para ir já dando resposta ou compensando, e eles já estão cada vez mais a emergir Bom, muito interessante também a resposta. Não sei, mais alguém? Padre José Manuel, sobre isto? Algum? Aqui não faço nem ideia. Ok. Não, Mas o Rebelo, sim. eu acho que, de Berlim facto, também, claro. eu acho que eu pessoalmente tenho preocupação com a degeneração de capacidades cognitivas, quer dizer, da mesma maneira que o uso das máquinas de calcular diminuiu a capacidade de fazer contas à mão, não é? Usando o Cabeça, algoritmo ou de cabeça, não é? ou de cabeça, não me parece improvável ou impossível, seguramente, que venhamos a reduzir as nossas possibilidades de elaborar um texto, ou mesmo de compreender um texto, ou de fazer um raciocínio complexo. E acho que esse é justamente o grande desafio que o facto de termos mais tecnologia e ferramentas cada vez mais poderosas disponíveis não levem a uma degradação das capacidades cognitivas. E a minha posição aqui, ao contrário, sou geralmente otimista, mas neste aspecto não estou muito otimista. Eu acho que, pelo menos numa fração da população, isso pode vir a acontecer e acho que é um desafio grande que o sistema educativo e a sociedade e as pessoas e cada indivíduo lute para que isso não aconteça, que estas novas ferramentas contribuam para o enriquecimento do processo de aprendizagem e não para a degradação desse processo. Excelente, muitíssimo obrigada, professora Lindo, também. E vou agora trazer uma outra pergunta, nomeadamente como pode a inteligência artificial ser um sucesso na União Europeia, a desigualdade é radical e o investimento modesto? Acho que essa é a pergunta de muitos bilhões de dólares. Eu, lamentavelmente, não tenho uma boa pergunta, não tenho uma boa resposta. Obrigada. Difícil. Menos dependência é um investimento que tem sido constante, só virem da comissão tentar isso, mas como é difícil. Mas quem souber, como disse o professor Lindo, de certeza que consegue ter muitos milhões com essa resposta. Obrigada. O Luís Silvestre partilha aqui que temos um grande desafio intergeracional, que não é uma pergunta, é uma constatação, e portanto a preocupação do processo, deste processo de relação entre as múltiplas gerações. E a Helena Oliveira pergunta se as relações com sistemas virtuais são satisfatórias. Alguém quer entrar aqui? Nestes minutos finais? Depende da definição, não é? O que é que quer, quer definir satisfatórios?
Há estudos que mostram que pode diminuir uma sensação de solidão, sensação subjetiva de solidão e pessoas, e talvez pensamentos do suicídio em certos casos, mas por outro lado há outros estudos que questionam isto e dizem que há ao menos utilizadores intensivos são mais solitários e é para uma razão muito do senso comum. Temos tempo limitado e motivação limitado como seres finitos, não é? E se estamos a passar 7 horas por dia no ecrã e uma grande percentagem disso falar com um amigo ou familiar, entre aspas, virtual, isto não é tempo passado a fazer outras coisas no mundo físico. Então eu acho que se é uma métrica subjetiva de satisfação, pode ser, sim, pode claramente haver a satisfação com amigos virtuais e tal. Mas se temos uma métrica mais complexa, que tem dimensões objetivas de uma vida rica, é mais controverso. Quando eu abordei esse tema com as pessoas que têm essas relações com sistemas artificiais, a resposta mais ou menos que me deram é que é uma sensação muito parecida e uma dinâmica muito parecida a jogar um videogame, ou a ler um livro, ou a ver uma série e começar a sentir-se na aventura que as pessoas do livro ou da série, que essas personagens estão a viver, sentir-se presencialmente, não presencialmente, mas platonicamente lá, com elas, a viver essas aventuras, esses desafios e a partilhar esses momentos. Então. Talvez seja, mas claro, é sempre um bocadinho unidirecional, como ele me estava a explicar, e talvez também venha da solidão, então é complexo. Pois, se calhar, do ponto de vista do lado positivo, daquilo que Sim, vamos estudar também a partir da visão da felicidade, a Joana já trouxe algumas coisas muito importantes, a disponibilidade constante, o apoio, nomeadamente, não é, nesta experiência de combater a solidão, sobretudo para pessoas, por exemplo, com ansiedade social, uma coisa que eu noto cada vez pois. mais nos meus alunos na universidade, ou geograficamente até isoladas, e a dimensão da segurança, não é? Que é explorar sentimentos e conversas sem ter o risco da rejeição ou de um conflito real. Por outro lado, os limites que podem, ou aquilo que pode levar à insatisfação, não é? Por um lado, é a própria experiência de falta de reciprocidade real, portanto, há uma simulação de sentimentos, não é? Não há consciência nem emoções genuínas, da maneira como nós as experienciamos, nomeadamente porque as emoções e as emoções básicas têm um corpo. Portanto, nós sentimos no corpo o medo, nós sentimos no corpo a tristeza, nós sentimos, não é? Portanto, com a ausência do corpo, não podemos dizer que há emoção. E, portanto, não havendo essa reciprocidade, essa experiência, não há reciprocidade real, e também porque, portanto, há uma unilateralidade nos relacionamentos, aquilo que alguns chamam de relações parasociais, não é? Então o afeto flui apenas num sentido, isso limita completamente o crescimento emocional mútuo, quer dizer, não é possível crescer nesse contexto, para além de que a neurociência vai demonstrando cada vez mais que a ligação humana depende da linguagem corporal, das expressões subtis, do toque. E, portanto, a ausência do contacto físico tem consequências profundamente gravosas e cada vez sabemos mais isso. O abraço, o impacto que tem, a investigação nessa área também é muito clara, não é? O toque num contexto de envelhecimento, de fim de vida, de início de vida, então esta dimensão, ainda que seja altamente subjetiva, a satisfação, é como o William estava a dizer, há aqui
a impossibilidade de substituir a complexidade biológica, a empatia física, o sentido de presença que define verdadeiramente as interações humanas. E vamos para, creio que será a última pergunta, deixem-me confirmar aqui. Temos um comentário, ok, vou tentar rapidamente. Então, Luís Silvestres tem uma pergunta que é: a comunicação social em geral está capacitada para ajudar as comunidades e as famílias? É uma pergunta, se calhar agora vou ler as perguntas que faltam e lançar no ar para irmos fechando. O Luís Vidigal não faz uma pergunta, faz um comentário a partir do livro do Bo Guadat, que vem, não é, que vem da Google e sai da Google e escreve e começa a interessar pelos temas da felicidade, em particular depois de perder tragicamente um filho e inesperadamente numa operação de rotina, um apêndice, e no livro dele da Equação da Felicidade, ele escreve que a felicidade não é um prémio reservado aos vencedores, mas a capacidade silenciosa de olhar para a realidade sem exigir que ela seja perfeita. E diz-nos o Luís: eu gosto de fazer as pessoas infelizes para as despertar para a mudança num copo meio cheio. E portanto aqui a trazer-nos uma inquietação, só comentar que a experiência de felicidade não é uma experiência de satisfação plena, é uma experiência de caminho através da insatisfação para níveis de homeostase progressivos. Portanto, há muita ideia de que a felicidade é uma plenitude e um estado total, e de facto, do ponto de vista da experiência efetiva e da investigação, não é isso de que estamos a falar. A Márcia diz-nos que creio que a evolução da inteligência artificial não irá parar. Se já temos estas implicações menos positivas nas relações sociais, na nossa felicidade, qual será a melhor política pública a implementar para que a nossa saúde mental, solidão, relações sociais possam ser menos afetadas? É restringir a geração mais nova do seu uso? É através da educação? É na escola? É na família? Existirá alguma solução? E só agora é que vi que o António Arnaud traz comentários sobre o Mo Gabat, que foi ex-diretor do departamento X da Google, que escreveu vários livros de desenvolvimento nas nossas capacidades emocionais, no sentido de viver sem infelicidade, e a equação da felicidade é deslumbrante na capacidade de comparação do cérebro humano com um computador, e o livro Smart descreve os perigos da AI e exprime formas de lidar com ela e ensina a ajudar a crescer com a aprendizagem. Obrigada, então li todas as partilhas, e queria agradecer e pedir ainda, se alguns de vocês queria agradecer àqueles que nos trouxeram as suas reflexões aqui nas perguntas e respostas, e pedir, a partir destes temas que foram trazidos pelos participantes neste webinar, cada um de vocês, agradecendo de novo a vossa disponibilidade para estarem a pensar em conjunto, a pensar alto, o que é que gostariam de dizer, uma palavra final, eventualmente inspirada por estas reflexões das pessoas que aqui estão connosco e que quiseram participar? Quem gostaria? Se calhar começamos ao contrário. Bill, Ok. estou eu a fazer de Helena. Obrigada, ajuda imenso. Sim, provavelmente há uma combinação das. Vou pegar nesta questão de o que é que vamos fazer, o que é que devemos fazer. A combinação da educação de particularmente jovens, mas também idosos que estão há vários programas de usar companheiros da AI e assistentes virtuais, robôs sociais nas lares para ajudar com sensação de solidão com idosos. Mas eu acho que é importante isto seja feito em combinação de uma educação sobre o que significa esta tecnologia. Um debate mais... não é simplesmente dar uma ferramenta e diz,
agora vais ficar feliz. Ah, e por outro lado, se calhar há certos princípios de desenho mais ético que pode ajudar. Ou seja, não ter chatbots simplesmente psicofânticas que dizem tu tens razão, tens razão, tens razão, sim, és o máximo, etc. Que pode criar problemas de uma pessoa viver numa realidade alternativa e perder contacto com outras pessoas. E podemos insistir que estas plataformas um, fazem incentivize contacto com seres humanos, ou seja, dizem é melhor falar com sua mãe sobre este assunto. Quando um adolescente começa a dizer, por exemplo, a falar do suicídio ou algo assim, uh, e finalmente há a opção nuclear, que é uma banning, a dizer que deve haver limites de idade e tal. Mas eu acho que temos algumas opções para melhorar. Agora é o Wild West, mas espero que em breve vai haver mais limites racionais e práticas sociais para ter um uso mais saudável. Que bom trazer otimismo na nossa capacidade humana, não é? De encontrar as soluções melhores possíveis para os problemas que criamos. Fantástico, muito obrigado. Quem quer seguir, então? Vamos pela proposta. Já não temos cá Então, o professor Arlindo, mas portanto, sigo eu, a mim, que é para depois a Joana brilhar. Eu diria que para aprender com o Papa Leão XIV, ele não escolheu nem ser contra, nem ser a favor, escolheu pensar. E pensar, parecendo que não facilita. Ou seja, é bom pensar. É bom não ter medo de pensar e de aprender. E creio que, de facto, havemos aquilo, se a gente, Helena propôs alguma mensagem final, era a mensagem do não desistir de nós e ter confiança. Isto, já soubemos, já nos chegaram tantas outras ferramentas para trás que na altura pareciam assustadoras. E nós fomos capazes de construir uma humanidade tendencialmente mais humana. E isso era aquilo que eu gostaria de poder propor nesta conclusão. que bom, e a esperança era um tema muito importante desta nossa conversa, não é? Fazia parte do nosso roteiro e por isso obrigado também, Padre Manuel, por estar a trazer essa visão de que devemos ser capazes de pensar isto tudo e de conseguir fazer o melhor com os instrumentos que vamos criando. E, para terminar, Realmente. havia uma questão que era especificamente sobre a comunicação social, então, sobre como pode ajudar. Vou responder a isso. É um bocado geral, como pode ajudar, não sei em concreto com o quê, mas eu acredito que sim, tem essa visão romântica de serviço público do jornalismo, de dar voz às pessoas e a visibilidade aos problemas. Então acredito que sim, que pode ajudar e pode informar. E sobre a questão que puseram sobre o futuro e políticas públicas, eu acredito que passa muito por responsabilizar quem traz estes sistemas para o mercado, responsabilizar quem cria as plataformas, regulá-las, sobre a questão das crianças e das famílias. Pessoalmente, eu não vejo muitos benefícios em protegermos as crianças até terem 16 anos e depois largá-las numa rede social completamente tóxica, sem elas saberem a que perigos vão estar expostas. Não sei se isso é a melhor forma, o melhor modelo, então eu acredito que pensarmos neste mundo online e ter as mesmas expectativas que temos para o nosso mundo offline e tentar reproduzir o melhor em ambos. Não haver esta discrepância de haver
comportamentos que são permitidos online que são ilegais offline e por aí fora. Fantástico, Joana, muito obrigada. Obrigada, eu. E o William também teve que sair agora, estamos mesmo a fechar. Quero mesmo profundamente agradecer tudo o que trouxeram de riqueza para esta conversa, todos aqueles que escolheram estar connosco neste final de dia. E passo de novo para o Nuno para fazer aqui um momento Para descer final o pano, de encerramento. para baixar o pano, obrigado, professora Helena. Eu devo dizer que estive este tempo todo a aprender e gostei muito do debate. Acho que foi um debate muito enriquecedor, com muitas reflexões ótimas. Não vamos sair todos daqui felicíssimos, nem tristíssimos, nem infelicíssimos, mas estamos a compreender as ferramentas. Eu queria acrescentar aqui uma reflexão também que tem a ver com a componente da desigualdade ou da igualdade, se quisermos, e, portanto, a inteligência artificial, como uma ferramenta poderosíssima que temos em mãos, tem a capacidade de aumentar, exacerbar ou diminuir as desigualdades e aparentemente está no sentido de as aumentar, mas isso é aparentemente, ainda temos muito tempo pela frente e acho que devemos tentar aproveitar e acho que essa é uma das respostas que talvez possamos tentar a nível geral aumentar a igualdade ou diminuir as desigualdades. Dessa maneira, de alguma forma, podemos também ajudar a que as pessoas floresçam, o florescimento das pessoas, como dizia a Helena, e isso de alguma forma contribuir para a felicidade de mais pessoas e uma felicidade mais geral e sermos todos mais felizes e termos, porque sentimos que estamos em maior florescimento. E acho que o sentido de desigualdade agrava, creio eu, agrava o sentimento de infelicidade. Resta-me agradecer a todos os oradores que estiveram presentes, os nossos ilustres oradores e a professora Helena Marujo, também pela moderação, pela excelente moderação do debate. Agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes e que estiveram a assistir ao nosso debate, que já vai bastante longo e já muito para lá da hora que estava agendada. Mas agradecer às pessoas e desafiá-las, obviamente, a juntarem-se a estas reflexões no grupo de inteligência artificial, grupo de missão de inteligência artificial da APDSI. Nós temos também estes temas e discutimos estes temas nas reuniões e também promovemos este tipo de eventos e, portanto, estamos sempre abertos a novas contribuições e a novas pessoas que se queiram juntar. Portanto, para baixar o pano é agradecer em nome da APDSI, da direção da APDSI, a toda a gente e desejar-vos que sejam felizes. Obrigado.